Bom dia, pessoal. Hoje vamos trabalhar a disciplina de matemática, certo? E o conteúdo vai ser um conteúdo bem presente daquilo que vocês vão encontrar daqui para frente, que é o conceito de área de figuras planas. É um conteúdo tranquilo, mas que vai exigir que você pense um pouquinho, certo? Para quem não me conhece, sou o professor Dionísio e nós vamos iniciar esse capítulo a partir de agora, certo? Com algumas figuras tradicionais que a gente já conhece, ok? Vamos começar aqui. A primeira figura que a gente vai tratar é o quadrado, certo? Todo mundo sabe o que é, né? Uma figura quadrada com os quatro lados iguais, certo? Cuidado não confundir com um retângulo. A expressão que determina a área do quadrado ela é dada por A igual L ao quadrado, certo? Esse A é de área e o L de lado do quadrado. Por exemplo, tem um quadrado aqui de 4 centímetros de lado, certo? Como você calcula a área dele? A igual 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16 centímetros quadrados. Apenas isso, certo? Quando vier a indicação apenas de um valor assim desse tipo de figura, é porque a figura é um quadrado. Quando for um retângulo, vem dois valores aqui, ó. Então, muito cuidado, certo? Ah, mas se você tiver o valor da área e a questão pedir o lado do quadrado. Vamos supor que aqui você tem uma área de 36 metros quadrados. Aí ele quer que você determine o lado. Aí a gente vai fazer o processo inverso. A gente tem a área, 36, mas não tem o lado, certo? L. Como aqui está o quadrado, você tira a raiz. 36, L, vai ficar raiz de 36, 6 metros. Ok? Tranquilo? Pronto. Outra figura parecida, vamos tratar do retângulo. Lembrando que retângulo não é um quadrado, certo? A gente tem aqui a figurinha do retângulo. Os lados paralelos são congruentes, né? São iguais, certo? Ou seja, esse aqui é igual com esse e esse com esse. Mas os quatro não são iguais como no quadrado, ok? A expressãozinha que determina a área vai ser base vezes altura. A base que é essa parte aqui, ó, horizontal, e a altura que é essa aqui vertical, certo? Vamos a um exemplo. Vamos supor que você tem um terreno que ele tenha aqui, ó, 10 metros por 5. Como é que determina a área dele? A de área, base que é 10 vezes altura que é 5. Então a área vai ser 10 vezes 5, 50 metros quadrados. Lembrando que a área é sempre ao quadrado aqui a medida, certo? Ah, mas se a questão der a área e pedir alguma coisa, ou a base ou a altura, como a gente vai proceder? Suponha, você tem aqui uma área de 100 centímetros quadrados, por exemplo. Aí você tem a base que é 25 centímetros e quer saber a altura, certo? Aqui, ó, A você já tem que é 100 igual a base que é 25 vezes H que você não tem, certo? Aqui eu vou isolar o H. 100 está multiplicando, vem dividindo. Eu vou dividir H por 25 que dá 4 centímetros, certo? Pronto. Se for para calcular a base, ele dando a altura
e pedindo a base, o cálculo é a mesma coisa, só vai mudar de H para B, ok? Outra figura bem frequente que a gente usa é o trapézio, certo? É o trapézio. E ele pode ter várias formas, ó. Pode ter esse formato aqui, certo? Aqui você tem uma base maior, e aqui você tem outra base menor, certo? E aqui você tem a altura, ok? Então a expressão é A é igual a B mais B, B maiúsculo base menor, B maiúsculo base maior, B minúsculo base menor, certo? Vezes a altura dividido por 2, certo? O trapézio também pode assumir esse tipo de formatação aqui, ó. Mas a forma de resolver é a mesma. Aqui você tem uma base maior, outra menor, e aqui você tem a altura, certo? Então vamos a um exemplo aqui, ó. Vamos supor, você tem aqui um trapéziozinho, certo? Aqui vamos supor 20 centímetros, aqui 5 e a altura de 3 centímetros, por exemplo. Vamos calcular essa área. A vai ser igual base maior 20 mais menor 5 vezes 3, que é a altura, dividido por 2, certo? A vai ser 25 vezes 3 para 2. A vai ser 25 vezes 3, 75 para 2, 37,5 centímetros quadrados. Agora preste atenção, a altura é essa linha reta aqui, ó. Não existe altura inclinada, é a linha reta. Muitas vezes as questões elas vêm assim, ó, para lhe enganar, ó. Aí você acha que a base é isso aqui e não é, certo? A base e a altura são linhas retas, ó. Aqui vai ser a base maior, aqui vai ser a menor e a altura vai ser isso aqui, ó. Certo? Então cuidado com isso aí, ok? Vamos passando aqui para outra areazinha aqui. Importante também, que é a área do losango, certo? O losango, que assume esse formato aqui, ó. Um formato de pipa. Aí você liga os pontos aqui, ó. Esses dois horizontais e esses dois verticais. Aqui você vai ter uma diagonal maior e aqui você vai ter uma diagonal menor, certo? E a formulazinha é muito simples. A se a diagonal maior vezes a menor dividido por 2. Apenas isso, certo? Um exemplo. Você tem aqui mede, vamos supor 20 e aqui mede 4, por exemplo. Então a área vai ser a diagonal maior vezes a menor dividido por 2, que vai ser 20 vezes 4, 80, dividido para 2, 40 centímetros quadrados, ok? Ah, mas se ele der a área e pedir uma diagonal, né? Como é que eu faço nesse cenário aí, ó? Vamos supor aqui, ó, você tem um losango. Vamos supor que ele deu isso aqui igual a 6 centímetros, certo? E aqui ele dá a área
igual a 24 centímetros quadrados e quer que você determine isso aqui, a diagonal maior. A fórmula é a mesma, ó. A igual a D vezes D sobre 2. A é quanto? 24. D você não tem, vezes 6 dividido para 2. Aqui você faz meio pelos extremos. Como aqui não tem nada, é um oculto, certo? 24 vezes 2, 48. Igual 6 vezes D, 6D. 48 para 6, igual a D. D vai ser 8 centímetros. Certo? Então aí outra área de figura, né? Pronto. Aí a gente tem ainda mais 3 áreas, certo? Vamos aqui abordá-las. A gente tem a área do triângulo, certo? A área do triângulo, que pode ser assim, que pode ser assim, que pode ser assim, certo? E sua expressão é dada pela base vezes a altura dividido para 2. Como eu disse a vocês, cuidado com a questão da altura, certo? Cuidado. Não existe altura inclinada, a altura é linha reta. Nesse caso aqui, a altura não é isso, a altura é isso aqui, ó. Certo? Nesse caso, a linha já é reta, então já está prontinho aqui. Nesse caso, a altura você vai ter que fazer isso aqui, ó. Certo? Então, muito cuidado. Vamos a um exemplo aqui, ó. Você tem aqui 15 e você tem uma altura, uma linha reta de 4 centímetros. Como é que a gente calcula essa área? A é igual a 15 vezes 4 dividido para 2. A vai ser 15 vezes 4, 60, dividido para 2, 30 centímetros quadrados. Certo? Ah, professor, mas se der a área e pedir para eu calcular a base ou a altura, aí vai ser esse mesmo sistema aqui do losango. Ser o mesmo sistema. Veja que só muda as letrinhas aqui. Aqui é diagonal, diagonal. Aqui é base e altura, mas o jeito de resolver é o mesmo. Ok? Então vamos agora para a área do paralelogramo, certo? E a área da circunferência para a gente terminar essa parte conceitual e eu responder algumas questões para que vocês possam responder as atividades, certo? Obviamente que na atividade eu não vou abordar todas, certo? Serão só algumas, mas que eu tenho que passar todas para vocês, né? Então vamos lá, a área do paralelogramo. Ele pode assumir esse formato aqui, ó. É como se fosse um triângulo mais deitadinho, certo? Pode ser mais inclinado ainda, ó. Porém, a sua expressão é dada pela base vezes a altura, a mesma do triângulo, do retângulo. Mas tem um detalhe: a base aqui ela é clara, só que a altura é isso aqui, ó, a linha reta, certo? Aqui, ó, pode ser aqui ou aqui, vai depender do caso, certo? Então, cuidado com essa altura, ok? Então, vamos supor que você tem aqui, ó, essa seguinte situação aqui. Você tem aqui 8 metros, você tem aqui 3 metros. Como é que eu calculo a área disso aqui, ó? A
ser base 8 vezes altura 3. Vai ser 8 vezes 3, 24 metros quadrados. Apenas isso, certo? Mas se a questão der a área e pedir para eu calcular a altura ou a base, aí é o mesmo estilo do retângulo, certo? É só você voltar um pouquinho e dar uma olhada. Para fechar nessa parte conceitual, vamos ver aqui a área da circunferência. Circunferência. Pronto. A gente tem aqui a circunferência com o centro, certo? E esse centro vai dizer muita coisa sobre o que a gente vai fazer. Na circunferência tem 3 elementos, né, básicos. Uma linha que liga de um canto a outro, mas sem passar pelo centro, é chamada de corda. Repetindo, uma linha que vai de um canto a outro sem passar pelo centro. Se for uma linha que vai de um canto a outro passando pelo centro, isso aqui é chamado de diâmetro. Vocês vão ver bastante isso, certo? E tem também aqui, para desenhar de novo, para não confundir, a linha que vai do meio do centro da circunferência para a sua extremidade é chamada de raio. Entre raio e diâmetro há aí um detalhe. Veja que o diâmetro ele é o dobro do raio. O raio é só a metade, o diâmetro é a linha completa, certo? Então o diâmetro vai ser 2 vezes o raio. Esse D é diâmetro e esse R é o raio. Vamos a um exemplo usando o raio e usando o diâmetro. Aqui, ó. Supor que a linha seja 20 centímetros, certo? Sim, antes disso a expressão é dada por πr ao quadrado. Sobre esse π aqui é o seguinte. Geralmente as questões pedem que use ele igual a 3,14, outras pedem que use 3. A questão ela especifica quanto ela quer que você use, certo? Se ela não especificar nada, você não usa, você só repete. Vamos ver esse caso aqui, ó. Isso aqui é o que? Um diâmetro ou um raio? É um diâmetro, certo? A linha completa. Mas a fórmula quer o raio, não quer o diâmetro. Então, a metade de 20 é quanto? 10. Mas eu pedi aqui para substituir o π? Não. Aí você vai fazer A é igual a π vezes 10 ao quadrado. Quanto é 10 ao quadrado? 100. 100 vezes π, 100 π. Certo? Outro exemplo. Aqui vamos supor seja 6. Você vai observar, é raio ou diâmetro? A raio, que é a metade, né? Aí aqui, vamos supor que eu diga aqui, use π igual a 3,14. Eu vou fazer, a área vai ser π, que é quanto? 3,14 vezes 6 ao quadrado, certo? A área vai ser 3,14 vezes 6 ao quadrado, 36. Se você multiplicar aqui primeiro e depois fazer ao quadrado, fica errado. Cuidado com isso aí, certo? Então aqui vai ser 3,14 vezes 36. Aí você faz a continha aí e vê quanto é que dá, ok? Pronto, gente. Então essa é a parte conceitual, a parte das fórmulas. Vocês podem ir voltando o vídeo, você pega as fórmulas, anota em um papelzinho para não estar voltando o tempo todo. E vamos a algumas questões aí no próximo vídeo, certo?